Segundo vídeo aqui esse esgoto protestante. Pedro foi o primeiro papa, que é o segundo vídeo. É simples, cara. Pedro, ele não é a pedra de ângulo, ele é a pedra que vai edificar esse ângulo, que é Jesus Cristo. E a igreja é sua esposa. A igreja mística. Para ele, Pedro é a pedra de ângulo. Pedro é... Meu irmão, o texto é bem claro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Pedro, sobre essa pedra, vai edificar minha igreja. Então, quem fundou essa igreja? Foi Pedro? Não, porque Cristo já está falando. Eu fundei a minha igreja. Que eu sou a igreja é minha esposa. E vai ser edificada sobre aquele que teve a revelação do Espírito Santo. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Simples entender isso. Ó. Não é um texto conhecido, mais conhecido. Não, é conhecido, mas mal interpretado. A visão da igreja é uma só visão. A visão das igrejas é várias visões. Se você for pegar ali Edir Macedo lendo esse texto, para ele, a igreja, Cristo está falando com ele. Sobre mim, Edir Macedo, eu fundarei a minha igreja. Se você for pegar o Valdomiro Santiago, ele vai ler esse texto aqui, ó. Não, Cristo não fundou a igreja católica, Cristo fundou a minha igreja. Os caras lêem esse texto aqui, ó. Eu te declaro, Mateus 18, 18, Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando um pastor desse, um membro, um doutor, um apóstolo, fundamento de homens, ungimento de homens, ungido por homens, lê esse texto e fala, não, Cristo está falando comigo. Eu vou fundar essa igreja. Eu vou fundar a igreja. É comigo, né? Essa palavra aqui é Pedro, cara. Aqui Cristo já está dando a dica para você qual vai ser a verdadeira igreja. Vai ser dirigida e governada por esse pastoreio. João 21:15. Certo? Simples. E tanto que Cristo roga por Pedro. Lucas 22:31. Para esse ministério ser infalível. Interessante. Mas vamos lá. Os caras querem defender a sua igreja. Meu irmão, a salvação não está na sua igreja, a salvação está nessa igreja, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Não vem com palavrinhas, com discurso lindo, não, meu irmão. Quem não ouve a igreja é pagão e publicano. Em primeiro lugar, então, a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus, sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo, é naquele mesmo instante em que Pedro é elogiado. Já está vindo o esgoto, ó. E Jesus lhe diz, o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta e Jesus o repreende dizendo, arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagine construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho, que negou Jesus, que naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Mas isso foi antes de Pentecoste. Depois, lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro, face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Por quê? Porque eles estavam negando a verdade do Evangelho. E aí, algo interessante, porque se fosse para alguém ser o Papa dos gentios, seria Paulo. Primeiro, porque ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Segundo, que ele que repreende Pedro. Terceiro, quando eles se reúnem, Pedro e Paulo acabam dividindo as suas missões, e Pedro fica com Jerusalém e Paulo para os gentios, que somos nós. Se era para ter algum Papa sobre nós, deveria ser Paulo. Mas eles não... Meu irmão, você não entende a Bíblia mesmo. Vamos refutar essa questãozinha aqui dele aqui? Como pode colocar nossa confiança nesse homem falho que Cristo repreendeu Pedro, tal, etc. Piriri, parará, como diz aquele pastor Silas Malafaia, etc. Você pega aqui Mateus
É o mesmo texto. Mateus 16. Porque quem vai ser mais perseguido pelo Satanás? Se Pedro desistir da obra, desistir de seguir Jesus Cristo, essa profecia não iria se concretizar. Por isso que o foco ali não é os outros discípulos. A perseguição de Cristo, você vê, Satanás tentou Cristo ali no deserto, tal, etc. É aqui, Cristo profetizou sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. O foco de Satanás é o quê, cara? Perseguir Pedro. Como? Fazer Pedro cair. Peneirar Pedro. Para essa profecia não se concretizar. Olha só, aqui Pedro não tem o Espírito Santo, não tem todo o conhecimento da verdade. Aqui Pedro ainda está sendo capacitado, está sendo preparado, está sendo moldado. A profecia é uma igreja futura, em Atos Apóstolos 2, essa igreja se concretiza. Futura. Não tem nada a ver com isso aqui que Pedro renegou aqui, Cristo, não tem nada a ver com isso. Que isso aqui é a profecia futura. E as Apóstolos 2, essa igreja, essa profecia se concretiza. Aqui, ó. Mateus 16, 22. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar, né? Nesse termo. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, ó. Que é um negócio muito interessante. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Olha só. Pensamento não de Deus, mas dos homens. O fundamento de homens é o quê? Fundar a igreja. Então, é pensamento do diabo. Que a igreja de Cristo é uma igreja divina, uma igreja celestial. Revelação do alto. Não fundamento de homens. A igreja protestante são fundamento de homens. Certo? Sim, Cristo repreendeu Pedro. Mas, ao mesmo tempo, se você for prestar atenção em Lucas 22, já cai por terra essa tese desse pastor. Sim. Por quê? Ó? Lucas 22, aqui, ó, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ó, para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Ó, lá você prestou atenção, né? Cristo repreendendo Pedro. Por quê? Satanás quer peneirar Pedro. Satanás está perseguindo Pedro. Para o quê? Para essa profecia não se concretizar. E Cristo roga por Pedro. Isso não tem eficácia, pastor? Por que Cristo rogou por Pedro? Para esse ministério ser infalível. Por que esse ministério, esse pastoreio de Pedro é infalível? Se você for prestar atenção, que você não lê Bíblia, eu leio para você. Você pega aqui, ó, João 16, ó, 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não o poderia suportar agora. Eles não estavam preparados para suportar as coisas que Cristo iria dizer e também ia ensinar. Eles não estavam preparados. Pedro ali não estava preparado para Cristo falando para ele que ia ser martirizado, que ia ser tal. Pedro não estava preparado ainda. Pedro não estava entendendo ainda a responsabilidade da profecia sobre ti, Pedro, de ficar na minha igreja. Agora ele vai entender. João 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Agora Pedro ele está preparado para entender Mateus 16, 16 até o 18. Em Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 2, 14, Pedro já está pregando, já está edificando. De acordo com isso, falou ali sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja.
Pedro já começou a edificar a igreja fazendo milagres e prodígios. Ah, mas Paulo repreendeu Pedro. Para ser o Papa, mais capacitado é Paulo, não Pedro. Meu irmão, antes de Paulo perseguir a igreja, Paulo era o menor apóstolo e último apóstolo de todos. Paulo se converteu para essa igreja e ficou sob a jurisdição do pastor de Pedro, em Gálatas 2:9. Quando Paulo se converteu, a igreja estava andando, meu querido. Não tem como. Mas vamos lá, ele fala que Paulo repreendeu Pedro. Meu irmão, discussão entre eles tinha, por isso que tem os cursilhos em Atos Apóstolos 15, diante, em Atos Apóstolos 1, do 15 ali, para eleger outras pessoas no lugar de Judas, tem cursilho, tem brigas para... Mas não é briga assim para um ficar de cara amarrado com o outro, não. São dogmas. Eles discutem para ser inspiração de Deus ou não é inspiração de Deus. Por isso que é os cursilhos, meu querido. Ali está tendo uma grande discussão e etc. Nem Paulo, Barnabé, Tiago conseguiu resolver a contenda ali. Pedro conseguiu resolver a contenda para mostrar para nós que ele é o pastor, que ele é o líder. Mas Paulo repreendeu mesmo. Tem discussão, meu querido. E tanto que, se você prestar atenção, ó, é em Gálatas, né? Gálatas 11, ó. Gálatas 2:11 do 14, ó. Você pega aqui o rodapé, tem uma explicação aqui, ó. Alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos ou gentios convertidos deveriam seguir o costume ou modo de viver dos judeus. São Pedro e os apóstolos, no entretanto, no concílio de Jerusalém, havia dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir o costume próprio. Olha só, em Atos Apóstolos 15, do 1 ao 28. Já estava decidido. São Pedro seguia esta decisão, considerando os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos. Mas devido a muitas críticas ou pressão de judeus fanáticos, achou prudente não comer mais com os gentios, os pagãos convertidos, para não suscitar críticas ou zangar prejudicial. São Paulo, no entretanto, achou que São Pedro devia manter-se firmes no costume adapto para com todos visse que os não-judeus convertidos e os judeus cristãos eram iguais perante o evangelho, tratando-se, portanto, de modo externo de agir de São Pedro, uma questão de prudência ou de energia, por conseguisse de assunto externo, social, secundário e não especial, doutrinária ou dogmas. São Pedro aceitou e seguiu a advertência amiga de São Paulo, comprovando assim que ambos estavam de pleno acordo a esse respeito. Aliás, nunca houve desacordo doutrinário entre eles. Por este fato acima relatado, São Paulo até a conhecer que a autoridade de São Pedro era gradualmente atacada e influência entre os cristãos como chefe da Igreja Universal. Olha só, o rodapé da Bíblia. Por quê, cara? Olha só, o que tinha aqui? Quem são esses falsos judeus fanáticos? Se você pegar aqui, ó, em Gálatas 2, ó, 14 anos mais tarde, subi a outra vez a Jerusalém. Barnabé levantou também Tito comigo. Subiu em consequência de uma revelação, expus o evangelho que prego entre os pagãos. Isso, particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos falsos irmãos
instruídos que infrutivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de gozarmos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Ó. Os falsos irmãos. Paulo não está dando um tá. Paulo está defendendo Pedro. E Pedro aceitou a repreensão de Paulo. Porque Pedro, ele é o líder. Ó. Tanto que Paulo aqui cita aqui em Gálatas 2,19, ó. Gálatas 2,9, ó. Tiago e Cefa e João, que são consideradas as colunas. Tiago, que ele é bispo de Jerusalém. Cefa, ele é bispo universal. E João, discípulo amado. A graça que me foi dada. Deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Ó. Então, a nossa fé é baseada aqui nas colunas dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos. Está resolvida essa questão? Simples. Os judeus, eles se convertiam, mas queriam seguir o quê? A graça e seguir o rito de Moisés. Não, meu irmão. O cursinho ali em Atos Apóstolos 15, do 1 em diante, já encerrou isso. Já colocou já deu um ponto final nessa questão. É a graça. O judeu se converteu, tem que vir para a graça. Esqueceu o costume judaico. É isso que estava acontecendo. Como já tinha resolvido a questão, Pedro, ele ficou no lugar dele. Já tinha resolvido a questão. É simples entender isso. Que interessante, essas doutrinas judaicas farisaicas que perseguem a igreja até hoje, esses falsos judeus, essas doutrinas judaicas aí, até hoje segue, cara. Propósito o quê? Perseguir o magistério. Não aceitaram isso de maneira alguma. Tanto é que Paulo diz assim: quem é Apolo? Paulo é o apóstolo. Já saiu fora do texto. Quem é Paulo? Quem somos nós? Servos. Nada de sumo pontífice. Nada de o sumo padre, o romano pontífice. A sua santidade. Nada disso não. Servos apenas, por meio de quem crestes. É só isso. Mais nada. Ele ainda chega a dizer: Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Ok. Os papas são infalíveis quando falam ex cátedra. O papado é infalível. Pois bem. Em matéria de dogma, escatra, doutrina, fundamento dos apóstolos, é infalível. Porque todas as doutrinas, todos os dogmas, todos os cursilhos, a Assunção de Nossa Senhora, provar purgatório, tem que ser basicamente bíblica. Todos os dogmas católicos tem que ser alicerciado na tradição, na escritura, e o magistério interpreta. Tem que ser de acordo com a Bíblia, etc. A nossa fé não está baseada só na Bíblia. A nossa fé não está baseada só na sola escritura. A nossa fé está baseada no magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 10, divina e sabedoria será conhecido pela igreja, pelo sustentáculo da verdade, pela tradição, segundo Tessalonicenses 3,15, carta escrita por nós, apóstolo, Paulo fala, e apartado daquele que não segue a tradição. E a escritura vem do sustentáculo da verdade, que é o magistério, da tradição oral, pregação oral, e depois escrita, pelo mesmo Espírito Santo que inspiraram os apóstolos, e esse mesmo Espírito Santo que inspiraram os autores cristãos, que são discípulos dos apóstolos, e apóstolos também, certo? Simples entender isso. Por que os caras não querem reconhecer? Se os caras reconheceram o pastoreio do Papa, do Pontífice, que escatra, diz que é infalível, se eles conhecerem, eles têm que voltar para a igreja. Olha só, como esse ministério escatra, o pastoreio do Papa não é infalível, excomungou Simão Mago em Atos Apóstolos 8, 20. Em Atos Apóstolos 15, do 7 em diante, coloca a casa em ordem. Em Gálatas 2,9, ele reconhece a graça por Paulo. Por a imposição das mãos era enviado. Em Atos Apóstolos 13, 2, 3. Em 1 Timóteo, ali, 2, 6, Paulo ordena São Timóteo, bispo, com a posição das mãos.
Em Atos Apóstolos 8 ali, os novos convertidos também, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Teve que vir os dois colunas, Pedro e João, para impor as mãos para descer o Espírito Santo. Atos 8, 14. Os apóstolos que achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Este assim que chegaram, fizeram a oração pelos novos fiéis, fim de receber o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, 2 apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quem é? Pedro e João. Então, meu irmão, salve a Igreja Católica, a única igreja instituída e autorizada por Cristo aqui na Terra. Simples. As outras igrejas, A, B, C, D, são tipo aquele CD do Paraguai. Igrejas falsas. Que quer pregar, estão pregando outro Jesus diferente. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Desde de Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas. Como isso surgiu? Como isso sobreviveu? Através da tradição. Da sucessão por a imposição das mãos, Petrina. Pedro morre, Saulino sucede seu lugar. Saulino morre e vai indo, até chegar até hoje, Papa Francisco. E os bispos são sucessores dos apóstolos. Por quê? Por causa da imposição das mãos. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Já, questão. Ele vai falar umas besteirinhas ali que pra mim não me interessa. Salve Maria, sou missionário São Roberto.